podem se assentar. Eu estou muito feliz de estar com vocês nessa manhã. Eu queria saber, quantos estão nos visitando aqui hoje? Levanta a sua mão assim para eu te ver. Glória a Deus! Muitas pessoas aplaudem o nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de receber vocês aqui na nossa casa. Essa é a casa de Deus. Sintam-se em casa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês devem estar notando alguma diferença. Eu sou a pastora Larissa, pastora dessa casa junto com o pastor Nicolas. O pastor Nicolas mandou um beijo para vocês. Ele está lá na Lagoinha de Mogi das Cruzes hoje. E hoje a palavra que o Senhor vai ministrar na sua vida é através da minha vida, amém? Amém, glória a Deus. Eu estou muito feliz. Sempre que eu recebo a missão de levar a palavra, é algo que queima no meu coração, porque eu descobri que é o que eu gosto de fazer. E desde a primeira vez que eu recebi o convite de Deus, foi para ministrar a palavra na Lagoinha, em Orlando. E aí eu nunca tinha ministrado a palavra antes. Aí eu recebi um WhatsApp assim: você vai ministrar a palavra essa semana, você topa? E aí eu fiquei, eu vou dizer não. Muitos de vocês também diriam não. Eu falei, eu acho que eu vou dizer não, dá um frio na barriga. Só que antes de eu pensar em dizer não, o Senhor já soprou o tema da palavra. Aí eu falei, é não. Aí eu comecei a digitar que não, o Senhor soprou os tópicos da palavra. Aí eu falei, não tem como falar que não, eu já sei tudo que é pra falar, é sim. Escrevi sim, saí correndo no celular pra não dar uma apagada. E desde então, eu descobri que eu amo levar a palavra. E se você está ouvindo uma palavra minha, saiba que Deus confirmou a palavra. Então, se você está aqui hoje, isso significa que a palavra não é para seu amigo que está em casa. Você vai falar assim, fulano, não era para estar aqui. Não, era você. Porque eu orei, Deus confirmou, Deus trouxe as pessoas certas. Então, você não está no lugar certo, na hora certa? Então, é com você que Deus vai falar. Amém? Amém, glória a Deus. Eu sou um pouco fora da caixa com relação a tema de mensagem. Quantos aqui gostam de assistir filme? Algumas pessoas gostam, bastante gente. Hoje em dia está mais difícil assistir filme, né? Porque é difícil você achar um bom filme para ver. Mas, antigamente era um pouquinho mais fácil. E o tema da palavra de hoje é o tema de um filme que eu assisti há 20 anos atrás. Quando eu tinha 1 ano. Muito obrigada. É um filme que eu assisti há 20 anos atrás. E o Senhor ministrou a palavra de hoje através desse filme. Verdade. E a palavra de hoje se chama, o tema é Sim, Senhor. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme. Quantos aqui já assistiram? Algumas pessoas, glória a Deus por isso. O Senhor ministrou no meu coração a respeito desse filme. É um filme com Jim Carrey, é um filme de comédia. Mas a história desse filme, eu não estou fazendo propaganda do filme, nada disso, mas a história desse filme conta a história de um homem que ele vivia perdendo muitas oportunidades na vida, porque ele dizia não para tudo. Qualquer oportunidade que chegava era não, e aí ele não tinha história para contar, não tinha nada, porque ele vivia dizendo não para tudo. Aí ele foi numa palestra, e a palestra, o cara lá ministrou e falou para ele começar a dizer sim para as oportunidades. E aí a vida dele mudou. Ele começou a viver uma vida com Deus não. Ele começou a viver uma vida diferente. E o Senhor ministrou no meu coração através desse filme. Sim, Senhor. Ele falou, Larissa, muitas pessoas não têm vivido histórias com Deus porque vivem dizendo não para Deus. O filme é Sim, Senhor. Ele nem estava dizendo sim para o Senhor, mas o filme foi feito pra gente, porque é Sim, Senhor. Deus fala, tem gente que não tem repertório com Deus porque não diz sim, não aceita chamados de Deus. Aí você recebe um convite para ministrar, você fica com aquele frio na barriga e você deixa o frio na barriga digitar ou não no teu lugar. Só que começa pequeno, ninguém vai começar recebendo boas, grandes propostas. Começa Deus te convidando para gravar um vídeo que até hoje você não gravou. Começar a escrever o primeiro capítulo do livro que até hoje você não escreveu. A história está lá, mas falta repertório, porque falta vocês aceitarem o convite de Deus. E antes de Deus falar com vocês, Deus falou comigo. Existem muitas pessoas que a gente se aproxima para conversar e elas contam histórias que Deus fez lá atrás. Em 1906, depois do avivamento da Rua Azusa, 906, gente. Deus é o mesmo ontem,
hoje e será o mesmo eternamente. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: o que você viveu com Deus ontem? Se pergunte isso: o que eu vivi com Deus ontem? Qual é a sua última história para contar? Qual é a validade dessa história? Quando foi? Glória a Deus pelo que Deus fez. Mas Deus faz de novo, Deus faz mais. Conte o que Deus fez, mas Deus continua fazendo, amém? Deus está esperando você dizer sim, Senhor. E a palavra de hoje é sobre obediência. Deus tem coisa nova para você. Deus tem novos planos para você. Deus tem novos propósitos para você. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. Se você está muito tempo parado no mesmo lugar, para reparar se você não tem convite pendente. Para reparar se Deus já não te fez um chamado e você está ali esperando para ver se vai, para ver se fica pronto. Meu filho, até você ficar pronto, Jesus já voltou. A gente não vai ficar pronto. A gente fica pronto fazendo. Ah, eu não vou casar porque eu tenho que ficar pronto. Você vai ficar pronto depois que você casar. Tudo bem, fazer um arroz, você tem que saber. Mas tem coisa que a gente aprende no caminho. Ah, eu não vou ser mãe porque eu não estou pronta. Minha filha, você só vai ficar pronta para ser mãe sendo mãe. Até hoje eu estou aprendendo a ser mãe. Tem convite que você só precisa aceitar. Deus é um Deus de movimento. Se você está muito tempo numa mesma missão, repara se você entendeu o objetivo do teu jogo. Uma vez eu trabalhava cobrindo férias. E foi antes do meu último emprego. E cada mês eu fazia uma coisa completamente diferente. Porque eu cobria a férias das pessoas. Então, um mês eu era recepcionista. No outro mês eu fazia compras, porque eu trabalhava na prefeitura, então eu fazia as compras de licitação. Outras eu fazia um empenho. Cada mês eu fazia uma coisa completamente diferente. Então, quando eu estava me acostumando, muda, senta na mesa de outra pessoa, aprende outro trabalho. Era uma loucura. Até que teve um dia que eu recebi um convite para ir para um hospital, completamente fora da caixinha. E ele falou: a partir do próximo mês você vai cobrir alguém que está num hospital, uma moça que trabalha lá. Eu fui para lá, só que o lugar era 2 horas de distância da minha casa. Era em Irajá, não sei se alguém aqui conhece Irajá, veio do Rio de Janeiro. Mas, se você é de Irajá, não se pronuncie. 2 horas de distância da minha casa. Quando eu cheguei lá, era como se fosse, era um hospital, na verdade, mas era as pessoas, os pacientes aqui, e a gente ficava com várias mulheres numa cúpula de vidro, assim. Era eu e mais umas 6 mulheres. E quando eu cheguei lá, sabe quando você, assim, tá conhecendo a pessoa pela primeira vez? Eu fui muito bem recebida, eram umas 5 mulheres, eu fui muito bem recebida por 4. Só que teve uma que ela fechou a cara pra mim. Aí eu também fiquei assim, né? Eu falei: meu Deus, ela não foi com a minha cara e... Enfim. Aí eu comecei a fazer amizade com aquelas 4. E as 4 foram almoçar, eu fiquei só com aquela, que não foi com a minha cara. Deus faz um negócio que a gente não entende. Depois sobrou para eu almoçar com quem? Com ela. Aí ela falou: vamos que eu vou te mostrar o shopping. E no meio do caminho eu descobri que aquela mulher, ela queria tirar a vida dela naquele dia. E ela falou assim: Senhor, eu preciso de uma resposta sua hoje, porque se eu não for hoje, amanhã eu tiro a minha vida. Só que qual foi a estratégia de Satanás? Me afastar dela. Porque se eu não chego perto dela, eu não ia entender qual era a missão de Deus. Ei, Deus tem uma missão para você que está esperando você se tocar. Se toca, meu filho. Se toca, Deus tem uma missão para você. Deus está esperando você perceber. Você quer que Deus desenhe? Tá aqui, ó. Deus desenhou. Sim, Senhor. Tem gente que só precisa dizer sim, Senhor. No dia seguinte, a diretora me liga: não precisa mais vir, porque a gente vai colocar outra no seu lugar. No primeiro dia, eu entendi a missão. Às vezes você está numa missão, vivendo a mesma vida, anos. Aí você fala: Senhor, nada muda. O Senhor também quer que mude. O Senhor também está torcendo para mudar. Só que você muda. Você muda a sua resposta para Deus. Foi isso que o Senhor falou comigo. Existem pessoas precisando mudar as respostas que dão para Deus. O que Maria, Abraão, Gideão, Sara, Jacó, Moisés, Josué, Ruth, Samuel, Davi
Jonas, Pedro, Paulo, João Batista, Ananias, Isaías, Noé. O que essas pessoas têm em comum? Ousadia em dizer sim. Essas pessoas são ousadas, têm os seus nomes escritos porque disseram sim. Disseram sim para Deus. Eu tenho certeza que muitos receberam convites, não estão na Bíblia só porque não disseram sim. Eu tenho certeza disso. E você quer que Deus faça grandes coisas? Deus está esperando você dizer sim. Sim, Senhor, é um chamado à obediência. Você está disposto a dizer sim, Senhor, mesmo que isso custe a sua própria vida? Porque Esther respondeu um convite do rei. Eu até escrevi isso atrás da camisa do Shine. Quando Esther teve que comparecer ao rei, Esther disse: eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se tiver que morrer, morrerei. Foi isso que Esther disse. Quando o sim dela custava a própria vida. O nosso sim, às vezes não custa nada. Só custa a sua necessidade de aprovação, muitas das vezes. Eu não vou fazer isso porque o que vão falar? O que vão falar? Quem que vai falar? O que tem a ver com a sua vida? Porque Deus te fez um convite. Daniel, ele orou e ele disse sim para o Senhor diante de um decreto que não podia orar. As parteiras, Sifrá e Puá. É Puá? Ela tinha um decreto do faraó para que no momento do parto, se fosse menino, ela deveria matar. Ela disse sim, Senhor, para o Senhor. E ela deixou viver. Você está disposto a, diante de decretos, dizer sim para o Senhor? Eu não sei se você tem reparado que a gente está vivendo um tempo bem difícil. No governo e em tudo. Fica a dica do que eu estou falando. Às vezes você vai precisar dizer sim para o Senhor, mesmo contrariando a todos. Você está disposto a dizer sim? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está disposto? Você não é o doce da terra. Você é o sal da terra. E o sal foi feito para salgar. Se o sal vier a ser insípido, de nada mais serve. Então, o que o Senhor está falando é: se posicione hoje. Comece a obedecer a Deus hoje. O sal foi feito para salgar. Se o sal vier a ser insípido, de nada mais serve. Se você for neutro, de nada adianta. Chega de neutralidade. Nós precisamos de cristãos que se posicionam. Você vem aqui, pega a munição e vai para lá. E vai para fora. Eclésia, chamados para fora. O Senhor tem chamado você para fora. Você precisa dizer sim, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão que pode mudar a sua história, que é a decisão de obedecer. Eu queria que você lesse comigo Gênesis 6, 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Repete comigo: e ele andava com Deus. Noé andava com Deus. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa andar com Deus. Andar com Deus não é só vir para a igreja. Tem muita gente que vem para a igreja e sai sem estar andando com Deus. Noé recebeu um chamado de Deus porque ele andava com Deus. Você quer que o Senhor mude a sua história? Comece a andar com Deus. Você quer um direcionamento? Comece a andar com Deus. As maiores experiências que você vai viver com o Senhor não são experiências de dentro de igreja. As maiores experiências serão vividas no seu secreto, mas se você não tiver secreto, você não vai ter experiência. Primeira coisa que o Senhor falou comigo foi muito forte. Resgate o seu secreto com Deus.
Muitos de nós não recebemos um chamado particular de Deus, porque não temos um particular com Deus. O Senhor me deu essa frase ontem, eu fiquei tão impactado. Muitos de nós não recebemos um chamado de Deus porque não temos um particular com Deus. Aí você fica orando para Deus usar o irmão para falar com você, porque você mesmo, a linha direta está difícil. Aí Deus tem que trabalhar no vertical. Mas a gente precisa mudar de fase, a gente precisa amadurecer. Chegou um momento que Deus quer falar diretamente com você. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu andava muito de ônibus e o Senhor falava, eu amo escrever. E o Senhor falava comigo, eu escrevia no papel e eu entregava para as pessoas algo que Deus falava ali na hora sobre elas. Aí eu escrevia, entregava e saía. Escrevia, entregava e saía. Teve um dia que eu estava muito triste, eu falei, Senhor, por que você não usa ninguém para falar comigo hoje? Porque hoje eu estou precisando que alguém fale. E Ele falou, com você eu prefiro falar direto. Eu nunca mais esqueci daquilo. Porque o Senhor me respondeu imediatamente, com você eu prefiro falar direto. Eu queria muito que você desejasse que com Deus você falasse direto, que Ele falasse direto com você. Porque Deus, Ele quer se revelar para você. Ei, Deus quer se revelar para você. A minha filha Zoe, eu tenho duas filhas. Uma de 5 meses e a outra de 1 ano e 10, 1 ano e 11. E essa de 1 ano e 11, ela já anda. Só que eu vou andando pela casa, ela pega na minha roupa, pega no meu vestido, na minha calça e vem andando junto atrás de mim. Mas é quase que o tempo inteiro. Quando a outra crescer, eu acho que isso vai parar. Mas eu tô na cozinha, às vezes eu até pego a câmera e filmo assim sem ela perceber, porque ela vem atrás de mim. Aí eu vou pegar a faca, ela pega a faca junto. Aí eu vou virando, ela vem junto. O tempo inteiro. E o Senhor falou comigo, eu preciso de filhos assim. Eu desejo que meus filhos também sejam assim. Às vezes eu falo, filha, Zoe, vai brincar. Tem um monte de brinquedo lá. E Deus fala, eu também queria. Eu também queria que você deixasse de lado os seus brinquedinhos. Eu também queria que você deixasse de lado seus afazeres, as suas ocupações, só para ficar comigo. Mas você está ocupado demais. Ela fica tanto no nosso pé que o pastor Nicolas fala assim, Zoe, eu tô te levando, eu nem queria te levar para lá, mas eu vou te levar só porque você não desgruda. Às vezes ele tem que ir na padaria, ela fica, deixa eu ir. Tem lugares que Deus nem ia te levar, mas Ele vai te levar, só porque você não desgruda dele. Quem está disposto a ficar grudadinho no Senhor? Quem está disposto a largar as suas ocupações para ficar com Deus? Porque Deus quer te levar a lugares. Deus tem lugares reservados para você. Mas você está tão ocupado que Deus leva a outro. O problema não é você. O problema é que você não quer ficar grudado em Deus. Tem lugares... Quando o pastor falou isso na porta, eu falei... Ele falou, Zoe, você termina indo para um monte de lugar que eu nem ia te levar, só porque você fica grudada. Bota lá a roupa. Aí eu falei, com Deus é exatamente assim. Tem promessas que Deus... Tem coisas que eu acho que Deus faz ser super abundante pelo seu posicionamento. Eu creio muito nisso, que tem coisas que você só vai viver se você se posicionar da forma certa. Deus está esperando você ser como criança, que não se importa com nada, que não está nem aí para o que vão pensar. Eu quero ficar grudada do meu pai. Quem quer ser usado com Deus precisa ter relacionamento com Deus. Esses dias eu estava orando e eu falei com o Senhor, Senhor, eu não quero ser a pessoa que passa o bolo. Eu não sei porque me veio isso à mente, eu falo que é meio fora da caixa. Mas sabe quando você está no aniversário? E você está aqui perto do bolo. Aí tem um monte de gente para lá, aí a pessoa vai pegando o bolo e fala assim, passa aí pro lado. Aí você tem que passar pro lado. Aí quando você acha que você vai comer, aí a pessoa fala, passa que tem mais gente. Aí você vai passando o bolo. Aí você pega o bolo e vai passando o bolo. E quando fala, agora é meu, não, tem mais gente. Aí você continua passando, aí o pedaço vai ficando pequeno. O pedaço vai ficando pequeno. Eu falei, Senhor, eu não quero ser a pessoa que passa o bolo. A
pessoa que recebe de Deus, é usado por Deus, mas sempre está com fome. Às vezes você quer ser usado por Deus, mas não adianta. Você quer falar do pão, mas você está doido para comer o pão. Come o pão, meu filho. O pão está disponível para você. Eu falei, Senhor, deixa eu comer esse pedaço de porco. Eu quero ser usada pelo Senhor. Amém, eu quero passar o bolo. Mas eu também quero me alimentar. Eu também quero estar cheia dele. Às vezes a gente quer ser usado pelo Senhor só para que os outros vejam. Quem são os outros? Importa, somente o Senhor importa. Nada mais importa. Até que nada mais importe. Diga sim para o Senhor. Diga sim para o seu relacionamento com o Senhor. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou dizer sim para o Senhor, eu vou dizer sim para ser usado pelo Senhor. Mas às vezes dizer sim para o Senhor é dizer sim para o seu secreto. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. Noé andava com Deus. Noé tinha relacionamento com Deus. Existem coisas que Deus vai falar com vocês diante da multidão. Mas existem desdobramentos que Deus vai falar com você no seu secreto. Gênesis 6, 13 e 14. Diz assim: Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira com cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Quando você tem secreto com Deus, o Senhor te fala o plano e te fala o como. Porque às vezes você fala assim, mas Deus me falou, mas não falou os desdobramentos. Quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem secreto com Deus, Deus te fala o plano e Deus te dá o detalhamento. Gênesis 6,15, ele começa a falar para Noé como que vai ser, detalhadamente. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Se você for continuar lendo esse versículo, ele vai estar dando todo o detalhamento. Tem o 16 aí? Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior e um médio e inferior. Ei! Quando que Noé iria saber disso se ele não parasse para ouvir Deus? Deus, ele não é... Ele vai te dar o plano, mas ele vai te falar como que ele quer que você faça. Ele vai te dar as instruções. Ele vai te direcionar. Deus é um Deus cuidadoso. Quando eu olho para esse versículo, quando eu olho para Deus descrevendo como que tem que ser a arca, eu penso em quão detalhista é o Deus que a gente serve. Quando você olha para Deus na construção do templo, você olha como que Deus se importa com os detalhes. Ei, Deus se importa com os detalhes. Mas nós estamos tão ocupados que nós não temos tempo para ouvir Deus, muito menos saber os planos dele, muito menos saber os detalhes. Como que você vai saber os detalhes se você não sabe nem qual é o plano direito? Antes de Deus fazer um convite a você, ele vai te mostrar o plano, o problema. Pare de fugir do problema. Às vezes o que Deus tem, o chamado de Deus para você, vem embrulhado de problema. Parece que é um problema para você resolver, mas é o Senhor te convidando. É o Senhor te chamando. Isaías 6, 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor
que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. E acima deles estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ei, Deus, Ele vai se revelar. É no secreto que Ele vai te mostrar. A visão foi no secreto. O convite veio depois da visão. Deus quer te fazer convite. Deus vai te dar visões e vai te fazer convites. E vai ter uma hora que Ele vai te perguntar: quem enviarei? Ele estava conversando com Isaías. Aí Ele olha para Isaías e pergunta: quem enviarei? Quem mais seria? Era para ser você. Envia-me a mim. Quantos estão dispostos a dizer: ei, Senhor, envia-me a mim? Envia-me a mim. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Você precisa estar disponível para Deus. Gênesis 6, 22 diz: assim, Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Às vezes a gente obedece pela metade. Deus falou que era para sair daqui e ir para lá. Aí você fala: eu vou, mas aí Deus vai ter que revelar o lá. Aí você fica esperando Deus revelar. Ei, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Depois disso, Deus continua dando mais instruções para Noé. E esse aí é o versículo 22. Quando a gente vai para Gênesis 7, 5, depois de Deus dar mais instruções, a Bíblia continua dizendo: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Isso aqui já é outro versículo. Noé continuou obedecendo ao Senhor. A obediência não é só assim: ah, tá bom, eu vou obedecer isso aqui porque tá é favorável, mas amanhã é outro dia. Não, Deus quer filhos que sejam obedientes. Filhos que estão dispostos a dizer sim, Senhor, para tudo o que Deus ordena. Um sim com Deus é um sim que muda histórias. Às vezes, dizer sim para o Senhor vai te dar frio na barriga. E você vai dizer sim com frio na barriga. Às vezes, dizer sim para o Senhor vai te dar um certo medo. E você vai dizer sim com medo. Às vezes você vai se sentir inseguro, mas você vai, porque você sabe que você está seguro na palavra. Você precisa seguir a voz. Você precisa se aventurar mais com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa se aventurar mais com Deus. O Senhor falou comigo sobre Hudson Taylor. Quantos aqui conhecem Hudson Taylor? Algumas pessoas. Hudson Taylor foi um missionário, um grande missionário, um renomado missionário. Ele foi o fundador da missão no interior da China.
Ele levou o evangelho para o interior da China. Quando você estuda sobre teologia, você vai ouvir sobre Hudson Taylor. E ele recebeu um direcionamento no coração da parte de Deus quando ele tinha 17 anos. Aos 17 anos, ele sentiu que o coração dele queimava pela China. Só que ele era americano. E o coração dele queimava pela China. Ele começou, aos 21 anos, ele largou tudo e foi para a China. Ele começou a falar a língua fluente. Ele começou a falar fluentemente o mandarim. Ele começou a entender tudo sobre a cultura. Ele começou a obedecer tudo que o Senhor colocou no coração dele. Então, se o Senhor deu um direcionamento, ele começou a fazer tudo que cabia a ele. O Senhor às vezes te dá um direcionamento. Ei, você vai viajar para tal lugar. Eu quero que você vá para lá. E eu vou fazer um mover naquela terra através da sua vida. E você não tem nem o passaporte. Dizer sim, Senhor, é obedecer. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, porque ela encaixa em tudo. Quando Deus te chamar para um novo lugar, não pergunte a ninguém se você deve ou não ir. Comece a se arrumar. Comece a se arrumar. Se arrumar quando Deus chama para um novo lugar é arrumar às vezes a mala. É fazer tudo, encaixotar tudo quando você está indo para um lugar que você nem sabe qual é. Quem aqui já teve que largar tudo num lugar para ir para um outro lugar? Porque Deus chamou. Ou pela necessidade. Pela necessidade você já sente aquele frio na barriga. Mas você sabe que você não tem para onde correr. Mas quando é Deus que chama, você fala: meu Deus, eu tenho a opção de ficar. Deus está me chamando. E você tem que caminhar em cima da palavra. Meu Deus, quando a gente largou tudo aqui no Brasil e foi para os Estados Unidos, muita gente tem o sonho de ir para lá. Então quando a gente conta, parece que foi fácil. Mas a gente tinha tudo que a gente queria aqui. Tudo que eu queria estava aqui. E quando eu fui para lá, eu chorei os primeiros 3 dias, o dia inteiro. Eu falei: eu não quero estar aqui. Eu estou aqui pelo Senhor. As pessoas que eu amo não estão aqui. Eu quero estar lá. Se eu estou aqui, saiba que é pelo Senhor. E o Senhor mudou a nossa história lá de tal maneira que nós fizemos grandes amigos lá. Nós temos milhares de testemunhos para contar naquele lugar do que Deus fez. Mas a gente não esperou entender para obedecer. Quando Deus chamou, a gente foi. Hudson Taylor fez a mesma coisa. E na China, em 40 anos, ele plantou mais de 300 pontos de pregação. Envolveu cerca de 800 missionários na evangelização da China. Hudson declarou: durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrarem de joelhos em oração. Pelo amor de Deus. Quantos aqui poderiam dizer: o sol nunca se levantou em São Paulo sem me encontrar de joelhos? Meu Deus, o cara disse: durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou sem me encontrar de joelhos. E a gente quer ouvir Deus, quer ser usado por Deus, quer falar de Deus. Eu estava lendo um livro que é As Generais de Deus. E tinha um trecho que foi encontrado no diário de Hudson Taylor. E eu queria compartilhar com vocês. Ele escreveu: é um pouquinho grande. Lembro-me da ocasião quando, com gozo no coração, derramei a minha alma perante Deus. Repentinamente, confessando-me, grato e cheio de amor, porque ele tinha feito tudo, salvando-me quando eu não tinha mais esperança e nem queria salvação. Supliquei-lhe para que me concedesse uma obra para fazer, como expressão do meu amor e gratidão, algo que envolvesse abnegação, fosse o que fosse, algo para agradar a quem tanto fizera por mim. Lembro-me como, sem reserva, consagrei tudo, colocando a minha própria pessoa, a minha vida, os meus amigos, tudo sobre o altar, com a certeza de que a oferta fora aceita. A presença de Deus se tornou verdadeiramente real e preciosa. Prostrei-me em terra perante Ele, humilhado e cheio de indizível gozo. Para
qual serviço eu for aceito, eu não sabia. Mas eu fui possuído por uma certeza profunda de não pertencer mais a mim mesmo. Que esse entendimento dominou toda a minha vida. Ele suplicou para que Deus concedesse a ele uma obra para fazer, que envolvesse a abnegação, fosse o que fosse, algo para agradar ao Senhor. E o Senhor envolveu ele de tal maneira que ele foi entendido pela profunda certeza, pelo profundo sentimento de não pertencer a si mesmo. Quando você está envolvido no Senhor, quando você está envolvido no amor do Senhor, você tem um profundo sentimento de que eu não pertenço a mim, eu não sou mais meu. Quantos podem dizer, eu não sou mais meu? Eu não pertenço mais a mim, as minhas vontades pouco importam. O que eu gostaria de estar fazendo pouco importa. Tudo é para Ele. Você pertence ao Senhor. O Senhor quer contar com os seus. Que você esteja tão enraizado no amor de Deus que você fala, nada mais importa. Eu só quero que o Senhor me conceda alguma obra para que eu possa usar ela para te devolver aquilo que o Senhor tem feito por mim, de alguma forma. Depois que o Senhor passa a ser o seu Senhor, você é possuído por uma certeza profunda de não pertencer a si mesmo. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Tem versões que diz, fora de mim não há Deus. Eu sou o Senhor. Tem uma frase do Paul Washer que diz, vá e ofereça a seu chefe aquilo que você oferece a Deus, e veja quanto tempo você ficará no seu trabalho. Ofereça aos seus amigos aquilo que você oferece a Deus e veja por quanto tempo vocês ainda serão amigos. Ofereça à sua família aquilo que você oferece a Deus e veja por quanto tempo você terá uma família. A intimidade com o Senhor é fundamental para que você viva uma vida com Deus, para que você viva os planos de Deus, para que você viva em obediência. Nós estamos ocupados demais e o Senhor falou comigo, precisamos reorganizar a nossa agenda. Ei, você precisa reorganizar as suas prioridades. Comece a revisar a sua agenda e veja em que momento você encaixa Deus nela. Eu tô falando assim, é uma tarefa. É uma tarefa, você chegar e começar a revisar em que momento do dia que está Deus. Em que momento do dia que eu separo para ouvir o Senhor? De madrugada. Teve um momento que eu peguei dando muitas desculpas para Deus. Eu falava assim, Senhor, eu tenho 2 filhas agora. Aí eu estava lendo um livro e fala sobre Susana Wesley, que é a mãe do John Wesley. Ela tinha 19 filhos, ela alfabetizou todos eles, criou todos eles no caminho, ela é mãe de John Wesley. É uma vergonha para mim. Eu falei, eu não vou falar mais nada, porque sempre tem tempo. Ela arrumava 2 horas por dia só para orar. Ela tinha 19 filhos. 1 hora por dia alfabetizando as crianças. Meu Deus do céu. É dar vergonha mesmo. John Wesley disse, sabe de uma coisa? As pessoas sobrevivem por alguns minutos sem você. Acredite nisso. Eles não precisam de você para atravessar o dia. Não precisam de você, tanto quanto você precisa da presença. Mas é porque eu tenho que atender. Mas é porque eu tenho que ler essa mensagem. As pessoas não precisam de você, tanto quanto você precisa de Deus. Você precisa do seu tempo no secreto. Mas é porque a minha agenda é cheia. Quando você gasta tempo na presença, Deus otimiza o seu tempo fora. Tem coisas que você precisa
gastar uma vida para conseguir fora. Se você gastar mais 10 minutos na presença, marque um horário com o Senhor. Eu queria que você saísse daqui, pelo menos com essa atividade eu já vou ter levado meu dia. Marque um horário com o Senhor, porque o Senhor quer falar com você. Sobe aqui e vem ver. Isaías fala que no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, era um ano de luto. E ele subiu para o Senhor se mostrar, para o Senhor dar uma visão para ele. O Senhor quer, independente das suas circunstâncias, liberar a visão dele, o propósito dele para você. Sobe e vem ver. Esse sim, Senhor, fala muito comigo, porque eu cresci no Rio de Janeiro, eu sou de Mato Grosso do Sul. Tem alguém de Mato Grosso do Sul aqui? Não? Eita, só eu! Ladaro. Ladaro é muito assim, punk, entendeu? Meu pai passou poucas e boas lá, ainda bem que ninguém conhece. Eu sou filha de militar e eu passei a minha vida inteira no Rio de Janeiro. E sim, Senhor, eu conheço todas as gírias de militar. Sim, Senhor, é uma das que era todo dia ouvir. A resposta tem que ser, para o militar, sempre qual é a resposta que tem que ser aceita? Sim, Senhor. Yes, sir. Ou sim, Senhor. Não importa se eu gostei, é sim, Senhor. Eu estou concordando, sim, Senhor. Se eu não estou concordando, é sim, Senhor. Eu estou doida para fazer isso, é sim, Senhor. Eu não estou nem um pouco a fim de fazer isso. Sim, Senhor. Deus está esperando filhos que entendam que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele é o seu comandante. Ele é o seu comandante. Ele está só esperando você falar sim, Senhor. Ah, se você soubesse o que te espera. É muito melhor do que a vida que você vive, eu te garanto. É muito melhor do que os seus planos. Os planos dele são maiores. Porque parece que a gente está abrindo mão da nossa vontade e que você vai viver. Não. Os planos dele são mais altos que os seus. Sim, Senhor. No militarismo significa obediência imediata. O que tem por trás dessa frase? Reconhecimento de autoridade. O Senhor tem autoridade sobre você. Prontidão. Eu estou pronto para cumprir essa ordem. E confiança. Mesmo que eu não entenda tudo, sim, Senhor. Dentro do militarismo a gente diz isso quando concorda e quando não concorda. Quando nós somos filhos de Deus, a gente precisa ser um cristão que diz sim, Senhor. O Senhor é o nosso comandante. Êxodo 15:3 diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Eu não sei se vocês repararam, desde o início do culto, está todo mundo falando sobre Deus ser o Senhor. Pastor Cícero veio aqui, ele falou sobre Deus ser o Senhor. E Deus está confirmando: eu sou o Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Quando Ele é Senhor da sua vida, significa que Ele é Senhor das suas decisões, Senhor daquilo que você faz. Às vezes não vai fazer sentido. O Senhor pediu para Noé construir uma arca e Noé não é engenheiro. Noé era agricultor. Aí está esperando fazer sentido. Olha o convite que Deus fez para Noé. Pode se levantar. Eu ia falar se colocar no seu lugar, mas você já está no seu lugar. Através do sim para o Senhor, agricultores foram transformados em engenheiros navais, como Noé. Através do sim, fugitivos foram libertadores, como Moisés. Anônimos que disseram sim viraram heróis, como Gideão. Imigrantes se tornaram herdeiros da linhagem real, como foi com Ruth. Pastores viraram reis, porque disseram sim para o Senhor. E foi assim com Davi. Escravas se tornaram rainha após dizer sim, como fez com Esther. Pescadores se tornaram grandes líderes, como foi com os apóstolos. Uma mulher excluída da sociedade entrou para a linhagem real do Messias, porque ela disse sim, e foi assim com Raabe. Um simples sim
a sua história. Repete comigo, um simples sim muda a sua história. Mas você precisa ter cuidado para quem você diz sim. Não é um sim para tudo, é um sim para uma pessoa específica. Não é como o sim do filme que diz sim para qualquer oportunidade, é para a oportunidade. Eva disse sim para a serpente e gerou morte. Maria disse sim para o anjo e gerou vida. Você precisa dizer sim para a pessoa certa. Você precisa dizer sim na ocasião certa, senão você vai estar ocupado demais para fazer o que Deus está te chamando. O discernimento para discernir, para quem dizer sim, vem com intimidade com o Senhor. Quem diz sim para todo mundo, diz não para Deus. Você pode ser usado por Deus, mas você precisa estar disponível. O que Satanás tem feito para anestesiar a igreja é distraí-la. Você não precisa dizer sim. Você só precisa estar distraído o suficiente para não entender nem que tem convite. Você está distraído. Era isso. Você está me entendendo? E vai passando, e o convite vai passando também. Quem tem sido o seu Senhor? Porque quando você está distraído, se você não consegue dizer não para as redes sociais, você diz sim para ela. Quem tem sido o seu Senhor? Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, Deus está esperando você dizer sim, Senhor. Cante isso. Cante isso essa noite. Que nunca será tirada como Maria, que estava sem os pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada como Maria, que estava sem os pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Escolha a boa parte hoje. Nunca será tirada como Maria, que estava sem os pés e disseste a ela, essa é a boa parte. Que nunca será tirada. O Senhor está esperando você escolher a boa parte. O Senhor está esperando você encontrar nele o seu tesouro. Ele é o seu tesouro. Ele é aquele que pode mudar a sua vida inteira, completamente. Existe uma história nova esperando por você. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo. Coloque a mão no seu coração. Essa oração que nós vamos fazer é a oração mais importante da sua vida. Porque essa oração muda a sua vida. Coloque a mão no seu coração e você vai repetir comigo o mais alto que você puder. Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor. Eu digo sim, Senhor. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Muda a minha história. Eu te aceito. E eu, que estava afastado dos seus caminhos, arrependido eu volto. Muda a minha história em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados aí no seu lugar. Se você fez essa oração de confissão pela primeira vez de todo o seu coração, se você fez essa oração aceitando a Jesus no seu lugar de todo o seu coração, se você deseja ter o Senhor como seu Senhor, eu vou contar até 3. Eu quero que você levante a sua mão mais alto que você puder aí no seu lugar, sem vergonha. Quem quer mudar a própria história não tem vergonha. 1, 2, 3. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Deus tem uma nova história para você. Ei, eu
tenho mais um convite para te fazer. Seja ousado. Saia do seu lugar e venha aqui na frente porque eu quero orar por você. Ei, se alguém levantou a mão do seu lado, traz essa pessoa aqui na frente. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Sem vergonha, se você levantou a mão, pode vir. Deus tem uma nova história para os ousados. Sim, Senhor. Pode vir. Ei, você aí atrás, se você está dizendo sim para o Senhor, vem aqui para frente, corre aqui para frente. Pode vir, pode vir. Você sabe que tem mais gente para vir. Ei, se você quiser dizer sim para o Senhor, essa é a sua oportunidade. Não é amanhã. Não é amanhã. Uma nova história com o Senhor começa hoje. A sua história com o Senhor começa hoje. Chega de dar desculpas. Sai do seu lugar. Deus tem uma nova história esperando para os ousados que vêm à frente. Em nome de Jesus, igreja, estenda suas mãos. Eu vou orar por vocês. Pai, aqui estão as pessoas que decidiram ousadamente dizer sim para o Senhor. Elas estão dizendo sim, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Senhor, perdoa os pecados do Teu povo. Escreve uma nova história, escreve o nome deles no livro da vida. Ah, Senhor, muda a história deles. Que haja um marco daqui para frente. Nunca mais serão os mesmos. É o que eu profetizo sobre eles. Uma nova história. Uma nova estação sobre eles. Uma nova estação de filhos obedientes que dizem sim para o Senhor. Ei, vocês agora são filhos de Deus. Ei, vocês disseram sim. Não para uma igreja. Vocês disseram sim não para um pastor. Vocês disseram sim não para as pessoas. Vocês disseram sim para Jesus. E porque vocês disseram sim para Jesus, vocês se tornam filhos de Deus. Olha aqui para mim. Vocês que estão aqui na frente, vocês agora são filhos de Deus. Quando vocês creem no Senhor, você se torna filho de Deus. E o filho tem direito à herança. Quando você aceita Jesus, a palavra de Deus diz que tem uma festa no céu. Sabia disso? E como tem uma festa no céu, a nossa igreja tem uma cultura. A gente faz uma festa aqui também. Então eu vou contar até 3 e no 3 você vai virar e você vai encontrar a sua nova família. Você tem uma nova família aqui. Amém? Todo mundo com a lanterna do celular assim, surpresa, vocês não sabem. A gente vai contar até 3 e no 3 vocês vão virar, amém? 2, 3, pode virar, sejam bem-vindos! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.